bem-vindos a mais um vídeo de dicas do Treina Web. Meu nome é Elton Fonseca e hoje eu vou falar um pouco sobre as diferenças entre os arquivos de rota api.php e web.php do Laravel. Bom, esses arquivos foram introduzidos a partir da versão 5.3 do Laravel. Muita gente na época simplesmente falava assim: olha, se você tem uma aplicação web clássica, você coloca no arquivo web. Se você tem uma API, você coloca dentro do arquivo API. Mas vamos olhar um pouco mais a fundo aqui dentro da aplicação Laravel para entender quais as diferenças entre os dois. Bom, aqui dentro da pasta App Providers, nós temos um provider chamado Route Service Provider. Esse provider é onde o Laravel registra os arquivos de rota por padrão. Aqui dentro, se nós descermos dentro deste método chamado map, nós temos aqui a chamada de dois outros métodos, map API Routes e map Web Routes. Se nós formos olhar aqui o primeiro, que é o map Web Routes, nós vamos ver que ele utiliza um grupo de middleware chamado web, aqui através desse método middleware. Ele declara o namespace aqui, que é o namespace que está aqui em cima, o caminho dos nossos controllers, e por fim ele indica aqui qual é o arquivo, que é o arquivo dentro da pasta routes web.php. Se nós formos olhar o segundo método aqui, que é o map API routes, nós vamos ver o seguinte. Primeira coisa diferente, ele declara um prefixo aqui. O que isso significa? Que todas as rotas que estiverem dentro deste arquivo, elas devem começar com um caminho /API para depois o caminho que você declarar. Ele também declara um middleware, um grupo de middleware chamado API e o resto tudo igual. Namespace, o mesmo caminho dos controllers e aqui o caminho do nosso arquivo. Muito bem. Se nós formos olhar agora esses grupos de middlewares, nós vamos entender muito mais o que ele está fazendo. Então, onde ficam declarados os middlewares no Laravel? Fica aqui dentro de HTTP, na pasta, mesmo na raiz aqui, o arquivo chamado kernel.php. Nesse arquivo, nós temos três propriedades aqui dentro da classe kernel. Nós temos a primeira propriedade, que é a propriedade middleware, que são os middlewares que são aplicados a todas as requisições que acontecem no Laravel. Depois nós temos os middlewares groups, que são os grupos de middlewares, já voltamos neles. E nós temos os route middleware, que são os middlewares que nós declaramos dentro das nossas rotas. Então, eles só são aplicados em rotas onde nós declaramos. Bom, o grupo de middleware é um conjunto de middlewares que são aplicados de forma bem mais simples. Ao invés de nós ficarmos declarando vários middlewares em uma rota, nós utilizamos ali um grupo. Se nós olharmos aqui o grupo web, que o arquivo web.php utiliza, nós vamos ver que ele utiliza uma série de middlewares aqui, que são middlewares específicos quando nós trabalhamos com aplicações web clássicas. Por que isso? Porque aqui nós temos, por exemplo, tratamento de sessão, proteção CSRF e várias outras coisas específicas para aplicações web. Já aqui no grupo API, nós temos apenas duas linhas por padrão. Essa linha aqui é um package que está instalado na minha aplicação, mas por padrão o Laravel traz apenas essas duas linhas. Ou seja, ele não aplica uma série de itens que é aplicado no web. Por exemplo, proteção contra CSRF, você não usa do mesmo modo que uma aplicação clássica na API. Automaticamente, se você tivesse isso, estaria mais atrapalhando do que ajudando. Então, com isso, com esse novo grupo de middlewares aplicado ali àquele arquivo, nós conseguimos ter a criação de rotas para APIs de forma muito mais simples. Legal! Então, vimos aqui a parte da teoria, vamos ver na prática agora. Eu vou pegar aqui o meu arquivo api.php. Aqui dentro dele eu declarei uma rota do tipo get com caminho /students apontando para student controller método index. Aqui em cima nós temos este controller que simplesmente o que ele faz é retornar uma lista de estudantes que ele busca no banco de dados através desse model aqui. Muito bem, agora se nós formos aqui no Postman, que é um cliente HTTP, para a gente utilizar ali aquele item, aquela rota, primeira coisa que nós precisamos fazer, colocar o prefixo /API. Depois nós declaramos o caminho que nós definimos, então students. Muito bem, agora nós podemos vir aqui e enviar
esta requisição. Veja que automaticamente ele já trouxe aqui para a gente a nossa listagem, né, de estudantes. E aqui no headers ele também traz aqui esses dois atributos que nós falamos em uma outra dica sobre limitação de acesso à API, que é o controle de acesso, controle limite de requests da nossa API, certo? Então, quando nós utilizamos ali, veja que nós não precisamos definir token CSRF, apesar que nós estamos numa rota GET, né? O token só vai ser pedido em uma rota de outro tipo que não seja GET, em uma aplicação clássica normal, mas aqui, mesmo se nós mudássemos para um POST, por exemplo, ele não pediria o token aqui. Por quê? Porque ele não utiliza o grupo de middlewares que possui o token. Então, se nós enviarmos aqui o POST, veja que ele traz o mesmo resultado, né? Apesar de que, sempre que nós vamos pegar informações, tem que ser GET, né? Só estou dando um exemplo aqui de que nós não precisamos do token, certo? Então, basicamente, assim que nós diferenciamos aí esses dois arquivos de rota. Fique à vontade para conhecer os nossos cursos de Laravel. Temos inclusive um novo curso que fala sobre desenvolvimento de APIs REST com Laravel. E até a nossa próxima dica.